Graça e paz, queridos. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre casamento. Casamento. Eu já quero pedir que você que está entrando aí, já vai compartilhando aí para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível em nome de Jesus. Estou aqui hoje com a minha esposa. Hoje nós vamos ter uma DR, né? Uma DR. Estou com medo. Vai ter uma DR, mas eu tenho certeza que nós vamos abençoar a sua vida. Tenho certeza que Deus vai te alcançar nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Enquanto isso, você vai compartilhando aí em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos, ó Pai querido, neste momento, invocar a presença do Senhor. Pedir ao Pai querido que por meio dessa plataforma virtual a gente possa alcançar famílias, possa alcançar casais, corações, que o Senhor possa ministrá-los de forma poderosa, que a Tua palavra possa trazer libertação, restauração e que casamentos, ó Pai querido, nesta noite sejam restaurados em nome de Jesus, que o Senhor possa estar por meio das nossas vidas, alcançando em nome de Jesus matrimônios e trazendo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Nós vamos falar um pouquinho sobre casamento, né? E hoje nós queremos fazer isso de uma forma muito informal. E eu acho que vai dar ruim aqui pro meu lado. Mas a gente vai falar um pouquinho, vamos se apresentar, né? Primeiras damas, então se apresente aí, em nome de Jesus. Eu vou apresentar como? Se apresente, pelo amor de Deus. Ó, tá ali a da câmera. Então, gente, eu sou a apóstola Beth e eu gostaria... a gente vai fazer algumas... Dizem por aí que é tag, né? Chamam de tag. Só para vocês terem mais ou menos uma noção de quem a gente é. Aí eu quero fazer uma pergunta pro Jefferson aqui. Quem é o mais organizado? Sou eu. Para a glória de Deus, sou eu. Eu acho que o mais organizado sou eu. Eu acho que não. Mas já vai dar ruim aqui. Não. Sou eu o mais organizado. Não é, gente. Sou eu, sim. Eu creio. Você crê? Creio. Gente, a gente tem que ter uma briga, uma discussão. Não é briga, é uma discussão. Quem deixa as portas do guarda-roupa aberto? Toda vez a gente discute pela porta e a gaveta do guarda-roupa aberto, né? Mas às vezes ele fecha as gavetas e a porta para mim, e às vezes eu fecho a porta e a gaveta para ele, mas a gente tem uma DR das gavetas e da porta do guarda-roupa. Irmãos, isso é uma briga que já vem há 13 anos. É para mostrar o quanto eu sou organizada. Sangue de Jesus. Queridos, o mais organizado com certeza sou eu. Mas vamos lá. Quem é o mais romântico? A gente está na cara que sou eu, mais romântico. Eu sou romântico. Não. Só que eu sou mais romântico. eu sinto pra dentro. Às vezes eu tenho dificuldade de colocar pra fora, entendeu? Eu sinto aqui. Sentir pra dentro dele me mata. Não é bem assim. É que eu tenho dificuldade às vezes de demonstrar, né? E aí nós vamos falar isso um pouquinho mais pra frente. Mas tá bom. Ciúme. Eu acho que eu não sou ciumento. Sou ciumento? Não é, gente. Eu Não. gostaria que fosse um pouquinho. Demonstrasse um pouquinho, mas ele não é. Mulherada, em nome de Jesus, testemunha aí a bênção de ter um marido que não é ciumento. Imagina. Amor, pelo menos um pouquinho. Não tenho nem um pouquinho, nem um pouquinho. Às vezes eu tenho, mas eu também sinto pra dentro. É fácil, eu sinto pra Ele dentro. não demonstra. Não sou muito de expor. Então, Mas a Beth foi excessivamente ciumenta. Olha, não. Ela tinha ciúme até da minha sombra. Eu sofri muito no começo, acho que do namoro, no decorrer do namoro ali. A gente namorou um pouquinho também, depois nós falamos disso aí. E ela era muito ciumenta, muito ciumenta. Você não tem noção. Vocês acham que eu tenho cara de mulher ciumenta? Possessiva. Possessiva. Esse era um dos nossos grandes problemas. Mas, enfim, uma das coisas que a gente quer primeiro aqui desmistificar é que existe algum padrão de perfeição, né? A
Ninguém achar o casamento perfeito. E nós não estamos aqui hoje para apresentarmos um padrão de casamento perfeito, tá bom? Eu sou o Jefferson, eu tenho muitas debilidades e eu tenho um desafio terrível de estar me reconstruindo, de estar me adaptando ainda depois de 13 anos de casado. Senhor, muito tempo. Eu estou me adaptando Estamos em construção. ao casamento ainda, porque casamento, eu sempre digo que casamento é milagre, é isso? Nosso casamento é um milagre, né? Casamento é um milagre. Então a gente está ainda se adaptando. Então, em nome de Jesus, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe casamento perfeito, amém? Não existe casamento perfeito, não existem pessoas perfeitas. Nós estamos se construindo e construindo o casamento. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos falar um pouco sobre a construção do casamento. Não é isso, meu amor? A construção do casamento. A gente ainda está vivendo esse momento de construção. Ainda estamos em construção. Tem hora que a gente tem que derrubar tudo. Sim. E isso que é legal. Isso que é legal. Porque tem hora que a gente vai ter que derrubar. Né? Tem hora que a gente acha que está acertando e de repente não está. E aí eu penso que eu tô abafando aí. Ela vai lá e diz que está tudo errado. Não revela. Né? Tem hora que a gente fala, meu Deus, não é possível, cara. Eu estou me esforçando, mas parece que não é suficiente. Então nós vamos falar um pouquinho sobre construção, não é isso? Isso. E o que é que a gente precisa para construir um casamento? Primeiro, a gente conversando, a gente pensou primeiro nos fundamentos, né? A gente precisa primeiro dos fundamentos. Ele veio com o fundamento da casa dele e eu vim com o fundamento. A minha casa, ela não tinha um alicerce bom, não tinha uma estrutura boa, meus pais eram divorciados, morei com minha avó, então eu vim com um conceito de casamento, vim com uma construção diferenciada de um casamento. E aí, quando chega na questão do casamento, a gente vai ter que construir esse fundamento. Eu com os meus costumes e hábitos lá, da minha família e ele com da família dele. E agora a gente vai ter que construir o fundamento da nossa família, né? Construir os alicerces, a base, né? E isso traz um pouco de ajuste, de conversas, né? Às vezes de confusão, né? De discórdia. Muitas discórdias, irmão. Muitas discórdias. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Tem gente que acha que os casal de bambalô, sabe aquela coisinha lindinha só pra foto? Bibelô. Aquela coisinha. Falou errado. Mas é isso aí, você me entendeu, tenho certeza. Não tem aquele casal de fotinha, aquela coisinha de mãozinha dada. A gente queria também a ideia do casamento de cinema, né? Isso, de novela. De novela. Né? Que a pessoa já acorda cheirosa, com dente escovado e cabelo penteado. Eu, graças a Deus, sempre acordo penteado, você pode perceber. Sempre pode estar penteado, pelo menos nesse momento. Né? Então, o que acontece? Cara, muita discussão. E às vezes eu acho, e vou dizer uma coisa pra você, se não tem discussão, tem alguma coisa errada, cara. Um dos dois está fingindo que está tudo bem. Vamos ser sinceros? Você pode colocar nos comentários aí, porque é verdade, é impossível, cara. Eu não discuto. Irmão, tem alguma coisa errada. Porque é muita discussão, às vezes, e o problema é como a gente lidar com essas discussões. O problema é como a gente lidar. Eu uso um termo quando eu vou aconselhar, e o termo é o seguinte: até numa briga de boxe, tem regras. Sim. Os dois entraram no ringue para brigar. E tem hora que, qual é o nosso ajuste? Um ajuste que acho que a gente já conseguiu chegar, né, nesses 13 anos. Se nós não conseguimos chegar, eu acho que eu chegamos, né, mas eu acho que nós chegamos nesse aí. É o fato de que quando a gente tiver essa DR, essa discussão, que é natural, é eu respeitar os pontos frágeis da minha esposa. O problema é que algumas pessoas elas discutem e aí jogam um monte de coisa, falam assim, falei na hora do nervoso. Meu irmão, isso é o maior B.O. da tua vida. Porque mulher não esquece nunca, né? Jamais. Então você não pode ter golpe baixo, você não pode soltar uma palavra que vá ferir emocionalmente sua esposa. Tem aquele momento de discussão, você tem que manter a luta nos lugares onde você pode tocar. Tem lugares que não pode tocar, você está me entendendo, né? Não é verdade?
Então eu acho que esse ajuste a gente, graças a Deus, já conseguiu. Às vezes, escapa um chute sem querer, e aí ela me acerta onde eu não deveria acertar, e às vezes eu também acerto onde eu não deveria acertar. Mas a gente já conseguiu se ajustar nisso. Então vamos lá, vamos falar do fundamento. No início eu quero falar um pouco do nosso início. No início, como a gente trouxe realidades de família diferente, então deu muito choque. Ele foi criado numa casa onde, graças a Deus, os pais lutaram, construíram, né, trouxeram bens, né, materiais. Eu fui criada numa casa onde minha avó não tinha condições. Então, eu só vim descobrir, como eu falei na live lá da Fernanda, né, só vim descobrir o que era móveis casado com o Jefferson. E aí, uma realidade, eu falo, para mim, a maior riqueza, eu estou muito bem com meu esposo, porque assim, gente, na realidade, no contexto que eu vivia, eu jamais imaginei que um dia eu fosse ter um carro, que um dia eu fosse viajar com ele, que um dia eu fosse ter uma casa, ter imóveis, porque a minha realidade era muito limitada. E aí foi uma construção de alicerce ali, porque eu me vi casada e de repente eu tenho que cuidar de casa, de repente ter um guarda-roupa para arrumar, uma cozinha, sabe, uma máquina para lavar a roupa. Então, quer dizer, para mim foi complicado, assim, sabe, essa base, criar essa construção. E ele teve que ter muita paciência comigo, né? Muita paciência nessa questão de construção. E a paciência que eu tive que ter com ele é qual? Então, a gente está em construção, né? E eu acho que a maior dificuldade minha é pelo fato de, ainda que eu tenha vindo de uma estrutura um pouco melhor que a dela, eu não tive muito essa questão de expressar carinho, né? Nós viemos de estruturas familiares diferentes. E aí eu quero abrir um parênteses aqui. Quando a gente fala de casamento, escuta aí o que eu vou dizer. Eu vejo muita gente dizer que o fundamento do casamento é o amor. Mentira. Eita, né? Todo mundo fala, tu tem que casar por amor. A base do casamento é decisão. Eu conheci a Beth com todas as debilidades dela. Ele já sabia que eu não tinha essas condições. Eu tentei fugir mesmo. Tentei fugir 7 anos. Eu corri da Beth como o diabo corre da cruz. Isso? É sério. Eu não precisava falar isso. Nós não casamos. Ah, meu Deus, eu casei. Naquele momento casei por amor. Olha que loucura. Talvez alguém agora vai morrer no coração, é porque eu estou falando isso. Mas a gente quer desmistificar. Se eu morrer no coração, eu morro aqui, do lado dele. Morre, ela está sarada. Mas eu tô sarada, Deixa eu te explicar. O que é o fundamento da decisão? E você que é solteiro, que porventura passou por aí, deixa eu te falar uma coisa. O casamento, biblicamente falando, ele não era fundamentado no amor romântico. Não existia amor romântico na Bíblia. Na maioria das vezes os casamentos eram arranjados. E aí, o noivo e a noiva, o homem e a mulher, eles tinham que decidir fazer com que aquele casamento desse certo. Entende? Então, a base do casamento é uma decisão. Irmão, eu conheci a Beth e eu não tinha nem ideia, nem imaginava. Meu Deus! Nem imaginava de um dia casar-se com a Beth. Ela era minha amiga, né? E eu acho que legal que todo casamento, eu acho que ele deve começar nesse nível, né? No nível da amizade, de você conhecer o outro, de você conhecer as debilidades. Eu fui chorar as mágoas para ela, porque eu era apaixonado por outra pessoa, né? E ela foi me acolher. Oh, meu Deus! E aí, a gente conversava muito, eu conhecia as debilidades dela, conhecia os problemas, né, que ela enfrentava, e a gente começou a compartilhar as dificuldades. E claro, eu acho que todo casamento ele tem que ter essa parte, né, da amizade, de conhecer, de conversar. E o legal é que a gente, no primeiro momento, não tinha mesmo esse sentimento de amor. E hoje eu entendo muito bem que o casamento ele não é fundamentado no amor, pelo menos na compreensão de amor que alguns têm. Não é isso? A compreensão de amor que alguns têm é um amor avassalador,
né? Aquele amor, meu Deus, o cheiro. E isso, na verdade, é paixão. E a paixão, ela tem o início, ela tem o ápice e depois ela morre. Dizem alguns estudiosos que a paixão ela dura no máximo 2 anos. 2 anos. E alguém um dia falou que a paixão é quase algo parecido com loucura. Porque você perde a razão. Mas quando nós falamos de casamento, a gente fala do fundamento mais precioso do casamento, é a decisão. Então, depois de correr, tentei fugir para todos os lados. Mas eu sou varoa de oração, eu orei. Literalmente ela me ganhou no joelho. Né? Literalmente ela me ganhou no joelho. E aí eu decidi, um dia eu decidi que eu seria o esposo da Beth. Eu decidi que eu ia casar-me com a Beth. Né? E ela também decidiu me aceitar, receber a vitória, né, irmão? Imagina, olha o tamanho da vitória dessa irmã. Né? E nós decidimos casar. E quando nós decidimos casar, e nós casamos, ou pelo menos assinamos lá o nosso contrato de casamento. Passou pro nome dele. Que eu passei ela pro nome, né? Redimi a irmã, passei, tirei tudo e coloquei da Silva Silvestre. Né? E aí que a gente se assombrou. Porque, embora a gente convivesse 7 anos, a gente teve muitas surpresas ruins e surpresas boas. Sim. Mas nós tínhamos decidido casar. Deixa eu abrir um parênteses aqui, já vou passar para ela. Ela disse que eu falo demais. Demais. É que eu sou pastor, né? Qual é o pastor que não fala? Mas escuta só. Casamento, ele não é uma válvula de escape para você fugir da casa do seu pai ou da sua mãe. Casamento não é para moleque e nem é para menina. Casamento é para homem e para mulher. Pessoas que já atingiram a maturidade para tomar decisão. Amém? Então o fundamento, eu acho que o fundamento do casamento é a decisão. Sim, e dentro do que ele falou... Fala mais alto porque sai baixo o ar. Dentro do que ele falou... Gente, vocês estão me ouvindo? Ele falou que estava baixo. Dentro do que ele falou, toda decisão, ela não é só tomada no início do sim, né? Mas durante o casamento você vai decidindo amar. Apesar dos defeitos, apesar das qualidades, todas as vezes você vai decidindo amar. Eu sou péssima em data, ele é maravilhoso com datas. Meu irmão, eu mesmo na minha imperfeição, ele decide me amar. Eu lembro do dia do primeiro beijo. Quero ver o marido que lembra aí. Eu duvido se tem um aí que lembra do primeiro beijo. Coloca aí, se você Coloca a data aí. Coloca Sabe qual foi o primeiro beijo que eu dei na Beth? Deixa eu confessar um pecado aqui. Ai, meu Deus! Dia 11 de novembro de 1999. Não vai falar o lugar. Atrás da Assembleia de Deus. Foi uma ficada gospel. Não faça isso! Meu Deus do céu! 11. Eu duvido se tem mais algum marido aí. Se tem mais algum marido que lembra do primeiro beijo. Eu duvido se tem algum aí que lembra. Se tiver, coloca aí que eu quero ver se tem algum aí. Tem algum aí? Nem ela lembra. E era cu de ceia mesmo. Meus irmãos era cu de ceia. Você sabe entregar tudo. Misericórdia. Então, nessa questão de decisão, a gente tem que decidir todos os dias. Amar a pessoa, né? Decisão, a decisão de estar casado todos os dias. Nós decidimos estar casado todos os dias. Apesar dos contratempos, apesar dos reveses, sempre vai ter vento, tempestade, chuva, sol, tempo bom, tempo ruim, mas todos os dias eu decido estar casada com o Jefferson. Já teve momentos de falar assim, no início do nosso casamento, a gente falar assim, meu Deus, onde eu amarrei meu jumento, né? Sim. Momentos da gente entrar em desespero e falar o que eu fiz da minha vida, mas nós não casamos para brincar de casinha. Nós casamos na maturidade e para ser casado para sempre. Nós decidimos. Então, todos os dias eu decido estar casada com o Jefferson. E todos os dias o Jefferson decide estar casado comigo. Como pastor, a gente às vezes lidar com muitas situações, né? Crises de casamentos,
E às vezes alguém chega e diz, pastor, o meu amor acabou. Né? Um dia alguém chegou no gabinete e disse assim, eu não amo mais ele. E aí eu gritava, não, você decidiu não amar mais ele. Não, o senhor não entende, eu não amo. Eu falei, não, você decidiu não amar. Olha só que loucura, né? As pessoas precisam entender que o amor é uma decisão. Entendeu? E ele vai ser construído com o tempo. Né? Eu vejo muita gente, meu Deus, eu amo. E quando as pessoas são levadas pelos sentimentos, elas tomam atitudes loucas. Tem muita gente chorando hoje porque baseou as suas decisões em sentimentos. Sim. Deixa eu quebrar desmistificar outra coisa aqui. Decisão não se toma baseado em sentimento. Amém? Decisão se toma baseado em razão. Que é isso? Deixa eu contar como é que eu decidi casar com a Beth. Eu decidi casar com a Beth. Eu não acredito que ele né? vai falar. Por algumas coisas. Primeira delas, eu enxerguei nela condições de eu exercer o meu ministério. Glória a Deus. Como é que eu vou casar com alguém que não tem o mesmo propósito de vida que eu? Imagina você, né? Eu estou falando aqui da questão porque o meu propósito de vida sempre foi o pastorado. Desde os 7 anos que eu sonho em ser pastor. E uma das primeiras conversas que eu tive com a Beth, eu falei para ela, eu vou ser pastor. Ela disse, Deus me livre de ser esposa de pastor. Gente, eu não queria ser esposa de pastor. Então eu falei para ela, se um dia quiser casar comigo, você vai ter que entender que eu vou ser pastor. Foi uma via difícil, porque eu tive que orar para Deus mudar meu coração. Então entende só, como é que eu decidi casar? Eu fui pela razão, eu falei, ela já está acostumada com prova mesmo. Já está acostumada na prova. Eu não tenho muito o que oferecer, a não ser um sonho, um propósito, um destino que eu creio que Deus tem para a minha vida. Que talvez não vai ser muito fácil. Se eu pego uma mulher Nutella, né? Se eu pego uma mulher, meu irmão... Olha aí, fica a dica, varão! Que pega, né? Se eu pego uma mulherinha Nutella, meu ministério já tinha acabado lá atrás. Eu quero louvar a Deus porque nessa escolha eu tive que ser muito racional. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não é verdade? Às vezes a gente vê alguém que tem uma chamada, vamos dizer, ministerialmente falando, que é onde nós estamos mais próximos, alguém que tem uma chamada para a África vai casar com alguém que tem uma chamada para a China. Como é que vai fazer? Abrindo um parênteses aí também, eu não era muito provida de beleza, gente. Eu era muito magra, mas eu a tinha Elane fé fica nisso, postando coisa minha. Mas eu também não era, então eu estava dando os kits, né, irmão? Não foi pela beleza, não foi. E também não foi pela minha beleza, né? Mas eu sei que eu sou um cara charmoso. Mas... Na verdade, o que me atraiu no meu esposo é porque, como ele falou, eu vim de uma família que não tinha estrutura. Então eu sofri demais. E todas as vezes que a gente conversava, ele me fazia rir. Então eu falei, eu quero casar com essa pessoa porque ele vai me fazer rir todas as vezes. Aí a gente teve vezes que a gente chorou, mas, gente, Mas ela teve uma surpresa, porque eu só sou assim, público, né? Pensa num cara velho. Gente do céu. Eu sou o velho aqui de casa. Eu que sou o velho. Eu gosto Ele não gosta de música alta, ele quero não gosta, assim, tem hora que ele não tá afim de aglomeração. Às vezes é dia de folga dele, ele se enfia no quarto, vai ler um livro. Eu quero sair, eu mereço. Mas ele gosta disso, sabe? É que o meu sentimento é pra dentro, tudo é pra dentro. Ostracismo. Entendeu? Então, mas o que nós estamos falando aqui? Eu quero que de alguma forma te ministre e te ajude. Casamento é uma decisão. Entendeu? A gente podia colocar aqui um casalzinho perfeito. Eu fico morrendo com isso. Porque, na maioria das vezes, é uma falsidade da bexiga. Porque todo mundo tem problema, mano. Tem. Quer ver uma coisa terrível? Quer ver eu morrer? Eu chegar em casa e a casa está bagunçada. Eu morro. Eu já tenho logo um troço. A vontade é de enforcar, mas não posso. Né? Vontade é bom porque ela vem e passa. Né? Graças a Deus, nós dá uma moto. Né? Porque às vezes tu chega, tu tem um dia corrido, e às vezes tu quer chegar em casa e encontrar as coisas,
num lugar que encontrar o chão limpinho. E aí tu quer ver eu morrer, chegando gente, chega gente junto e a casa está virada. Aí eu morro de verdade. Né? Morro por dentro. E aí a gente consegue conviver com isso, por quê? Porque ela já sabe que eu estou morrendo. Ela já olha para os meus olhos, já sabe que vai dar ruim. Eu sei fazer a leitura dos sinais já. Mas o que acontece? Eu tive que aprender a construir o casamento. Né? Falando sobre fundamento. Vamos lá, fundamento é o quê? Decisão. Eu decidi amar a Beth. E você decidiu me amar, amor? Deixa eu ver. Claro que sim, amor. Nós decidimos. Embora não sejamos o casal perfeito, nem queremos ser, porque eu sei que isso não existe, né? Nós decidimos se amar. E diariamente a gente tem trabalhado para construir esse casamento. Para construir. Agora vamos falar desses tijolos aí. A gente colocou aqui, anotou aqui, para ajudar a gente aqui, né? Alguns tijolos que eu acho que são fundamentais para a construção do casamento. O primeiro dele é... Perdão. Perdão. Difícil, viu, gente? É difícil, sabe por quê? Porque assim, cada um tem um jeito. E no início do nosso casamento, eu tinha muita dificuldade de fazer uma leitura do Jefferson. Porque muitas vezes a gente, nós mulheres, a gente quer que a pessoa vai lá e fala, me perdoa, tal, né? E eu me arrependo. E no começo não acontecia isso. Quando ele percebia que ele deu a mancada, ele me trazia um chocolate, que ele sabe que eu gosto. É que eu sinto pra dentro, né? E eu ficava pra morrer porque ele não falava. Hoje eu mando no zap. Ele não, é como ele falou, ele tem dificuldade de pôr pra fora o que ele tá sentindo. Então o que ele fazia? Ele comprava um sonho, comprava um chocolate, e aí eu ficava pra morrer porque eu queria que ele falasse. Só que, na realidade, eu descobri, dentro do casamento, que é o jeito dele. É o jeito dele. E se eu decidir fazer dar certo o casamento, eu tenho que decidir amar ele, até mesmo nesse jeito dele de demonstrar, ó, me perdoa, traz um chocolatinho, não consegue falar, mas ele traz um chocolatinho, né? Eu tô entendendo que ele tá me pedindo perdão, então por que eu vou ficar brigando? Não, você tem que falar, você tem que dizer, você tem que abrir a boca para falar perdão para mim. Por que eu vou perder tempo se eu posso ser feliz, decidir ser feliz, ao invés de ficar discutindo quem tem razão, quem não tem? Se ele já está demonstrando, né, com um gesto de carinho, mas que engorda, né? Eu vou trazer o chocolate da ele já está me pedindo perdão, né? Então, eu acho que às vezes a mulher ela briga por coisas muito supérfluas, muito fútil. Deus ele te deu sabedoria, mulher, a sabedoria para você edificar a casa, né? A mulher tola, ela destrói com a própria mão. Então, às vezes tem mulher que age na tolice. Não, enquanto ele não falar, enquanto ele não ceder, eu vou ficar emburrada, eu vou fazer greve, eu vou fazer isso. E não é o caminho. Aqui em casa não tem sindicato não, irmão. Aqui não existe negócio de greve não. Não é o caminho, né? O caminho é você fazer uma leitura do outro, né? É você ler o outro. Você entender, fazer um mapeamento, né? Ele teve uma dificuldade na criação dele de expressar sentimentos. Se eu já sei disso, por que eu vou ficar, sabe? Ferindo mais. Porque a Bíblia também nos ensina, se eu ferir o meu cônjuge, eu estou ferindo o meu próprio corpo. Eu estou me ferindo. E eu não vou gostar de ver ele magoado, porque eu estou forçando ele pedir perdão para mim, jogando na cara dele isso. Não, então, dentro do nosso matrimônio, eu aprendi a fazer uma leitura do Jefferson para perdoá-lo, né? E às vezes eu posso estar cheia de razão, mas eu prefiro deixar a razão de lado e ser feliz com ele. Eu acho que o grande desafio é exercer o perdão diário. Eu sempre falo que, poxa, a gente paga mico para todo mundo lá fora, irmão. Quantas das vezes você chega estressado no teu trabalho, o cara te humilha, e porque você precisa do salário,
Porque você precisa levar o pão para casa, você engole aquele sapo que desce rasgando aqui dentro. Sim. E aí dentro de casa você quer ser um leão. Dentro de casa você quer ser o lampião, né? O cangaceiro. E às vezes você perde a oportunidade de ser feliz. Perde a oportunidade de namorar, perde a oportunidade, né, de ter uma noite bacana, perde a oportunidade de experimentar a alegria do casamento, porque a melhor coisa do mundo é o casamento. O casamento é uma bênção. Embora a gente tenha todas essas dificuldades, mas cada dia nós estamos colocando um tijolinho lá. E eu acho que um deles, mais importante, é o perdão. Você precisa aprender a perdoar. Não é fácil ter que perdoar a Beth todo dia. E eu sei que para ela não é fácil ter que me perdoar todos os dias. Por que todos os dias? Porque nós se relacionamos todos os dias. Então tem dias que eu falo uma palavra que ela não gostou. Sim. Tem dia que eu tenho um olhar que ela não gostou. Tem dia que ela me olha e eu também não gostei do olhar. Tem muitos olhares, viu? Eu mato nos olhos. Não posso enforcar, então eu dou uma olhada. Mas escute. Então, a gente tem que aprender a fazer o quê? A se perdoar. Então, tu vai construir um casamento. Como que vai construir esse casamento? Primeira coisa que você vai ter que colocar o tijolinho lá, em cima da decisão, que é o fundamento. Você decidiu? Decidi. Então, para manter essa decisão, eu vou ter que perdoar todos os dias. Vou ter que perdoar. Eu vou ter que perdoar, às vezes, a falta. Vou ter que perdoar, às vezes, o exagero. Né? Eu tenho as minhas dificuldades, ela tem as dela. Mas nós decidimos que nós vamos até a morte nos separar, né, amor? Ela tá com a ideia aí, irmão, falou pra mim, não, na eternidade. Eu falei, pelo amor de Deus. O contrato é até a morte separar. Gente, como eu te Pelo falei, amor de Jesus, né, como irmão? eu falei, eu casei com o Jefferson, o meu primeiro amor por ele foi nessa questão dele ser brincalhão, tudo. E aí quando a gente veio pro casamento, eu descobri que ele acorda de mau humor e eu acordo muito bem disposta. Eu acordo de mau humor. Ele acorda... Eu nunca. E eu acordo muito bem disposta. Eu descobri que, assim, ao público, ele é o mais engraçado e eu sou a fechada. Quando ele tá dentro aqui de casa, ele é o fechado e eu sou a extrovertida. Aí, às vezes, quando ele tá assim, emburrado e tal, né, ou ele tá chateado com algo que eu percebo, faço a leitura, eu fico brincando com ele. Aí você sabe aqueles negocinhos de casal de nenenzinho, a gente não tem apelidinho, mas aí só pra provocar ele fala, nenenzinho, não sei o quê, aí eu tô lá, encho ele de beijo, fico, nenenzinho, fico brincando com ele, tiro o sarro da cara dele, daqui a pouco o mau humor se transforma num sorriso. Então é você saber fazer uma leitura. Às vezes ele fala, sai daqui, meu amor. Eu agarro ele, agarro, até tirar ele do sério. Aí ele fala, sai daqui, me deixa em paz, pelo amor de Deus, deixa eu ler meu livro. E às vezes eu gosto de fazer isso, por quê? Para trazer um pouco de alegria, né? Porque às vezes assim eu vejo que ele dá umas olhadas assim pra mim, né? Me condenando por algumas coisas, mas deixa eu até explicar, porque senão, amor, eles vão achar que eu sou desorganizada, não é isso. Você ficou São declarando 4 que é a mais crianças, organizada. gente, 4 crianças aqui em casa. Não consigo deixar eles num cômodo só para me arrumar os outros cômodos. Sempre, a criança ela brinca no quarto, brinca na sala, brinca na cozinha, você encontra brinquedo de criança por todo lugar. Então, às vezes, a minha dificuldade é organizar as crianças num cômodo só para arrumar tudo. Mas quem é mãe aí se manifeste, por favor. Só que eu tô tentando, amor. Não, Tô na verdade, todos nós estamos em constante construção. E eu sempre falei pra ele, eu tenho essa dificuldade porque eu não tive modelos dentro da minha casa. Eu sempre falo pra isso, tu não fica usando desculpa não. Não fica usando desculpa não. Não, aproveitar usando aqui. desculpa. Não vai bater mesmo. Ele sabe. Mas queridos, preste atenção, a decisão e o perdão é o que vai manter a decisão que você tomou. Né? Eu estou falando para pessoas que estão nos ouvindo aí, estamos entrando em muitos lares para a glória de Deus, né? Tem muita gente aí nos ouvindo, e eu quero dizer para você, em nome de Jesus,
porque eu não quero, nós não queremos aqui pintar, né, um quadro bonito para você. Casal perfeito. A gente sabe que existem muitas dificuldades, também. A gente sabe que é muito difícil. Eu tenho certeza que a Beth já sentiu vontade às vezes de fugir, como eu também já senti vontade, né? Nesses poucos anos que nós temos, eu sei que tem muita gente nos ouvindo aí que tem muito mais tempo de casado do que nós, tem muito mais tempo em construção do que nós, mas eu entendo que a essência do casamento está nessas duas palavras aí, né? Decisão e perdão. Por quê? Porque eu decidi, vamos para dentro, né? Vamos construir uma vida. Mas para a gente se manter casado e se casando diariamente, se entrosando, eu vou ter que perdoar a bola fora, vou ter que perdoar a palavra, vou ter que perdoar aquilo que de repente não me agradou, aquilo que de repente desagradou ela também. Então, é uma decisão conjunta, né? Nós decidimos, e dentro do casamento, muitos casamentos se arrebentam, por quê? Porque eles vivem dentro de uma, como é que é o nome? Puxa do lado, puxa do outro? Cabo de força? Como é que é? Cabo de guerra, né, que a gente fala. Né? E aí um quem puxa mais, quem puxa menos. Poxa, o casamento, embora sejam duas pessoas, é um casamento só. Então eu não quero, eu tenho temor de Deus em falar isso, né? Eu não quero que amanhã eu olhe para trás e veja que meu casamento fracassou. Então para isso, às vezes eu vou ter que perdoar. Às vezes não, todos os dias, meu irmão. Isso é um treino. Jesus disse para Pedro, Pedro disse assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão ao dia? O Senhor disse 70 vezes 7. Ele disse 7 ou não? 70 vezes 7. Né? Aí se Pedro perguntasse assim, quantas vezes eu devo perdoar minha mulher ao dia? Aí a conta seria um pouquinho maior, né? 700 vezes 7 ao dia. Por quê? Porque nós estamos convivendo no mesmo espaço. E vamos ser sinceros, dividir o mesmo espaço, meu irmão, é difícil. É ou não é? É. E ainda tem uma... O mesmo banheiro, o mesmo quarto, gente. A mesma cama. Sangue de Jesus. Ainda tem uma outra situação que ele falou que eu achei interessante, que eu gostaria de falar. A gente como pastor, né, muitas vezes a gente tem que se engolir, perdoar os defeitos dos irmãos, né, perdoar aquele que pisou na bola, aquele que feriu. A gente também sabe que a gente pode pisar na bola, ferir, mas muitas vezes a gente tem essa atitude porque temos um coração de pastor, então a gente perdoa com muito mais facilidade os de fora e às vezes fica com dificuldade de perdoar os de dentro. Então, graças a Deus, o Senhor trabalhou isso em nós, né? Porque se a gente tem tanta facilidade para os de fora, por que não perdoar os de dentro, né? Então, libere perdão, seja feliz, não perca tempo com discussões, né? Ajuste o que tiver que ajustar, peça ao Espírito Santo para te direcionar, né? Mas meus sentimentos, né? A Bíblia fala que enganoso é o coração, cuidado com os sentimentos do coração, né? Porque às vezes o coração ele é tendencioso a nos enganar. Então, é melhor que você perdoe, que você libere perdão e seja feliz com o seu cônjuge, né? Ajuste o que tem que ajustar. A gente precisa entender que existem outros tijolos, né, nessa construção. A renúncia. Sabe por quê? Eu acho que a maior dificuldade, principalmente dos novos casados, sabe o que é? É ele entender que ele casou. Ele casa, mas ele quer continuar com os mesmos hábitos de quando ele era solteiro. Ele quer jogar bola todo fim de semana, ele quer videogame. Meu irmão, videogame, graças a Deus, esse não é o meu problema. Né? Não é o meu problema. Mas quer ir para o campo, quer estar com os amigos. E às vezes ele não entende que para construir essa vida a dois, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Graças a Deus, Jefferson nunca teve vício em videogame, graças nem a Deus. Futebol, né? O vício dele era pregar. Pregar, ir para a igreja. E tem até uma história legal que você conta. Esse dia, é o dia que eu pedi para sair com você. Sim. A renúncia, né? O que é renunciar? Esse dia eu estava falando isso para os meninos ontem. Eu estava todos os dias na igreja. Todos os dias mesmo.
Mesmo os dias que não tinha culto oficial no ministério que nós presidimos, eu tinha uma agenda. Quando não tinha uma agenda, eu ia visitar uma igreja, né? E aí um dia nós estamos em casa. No nosso início de casamento, ele ainda estava terminando a faculdade. Estava na faculdade. E aí, tipo, o tempo que eu tinha, eu queria estar na igreja. Eu sou rato de igreja, né? Igrejeiro. Imagina como é que eu estou me virando agora. Já estão tirando sarro de mim, que estão falando assim que eu virei o pastor da live. Os caras assim, cara, toda hora que eu abro o Facebook, tu tá na live. O desespero, né? Mas imagina como é que conviver se você gosta de estar na igreja todo dia. Mas enfim, eu todo dia queria estar na igreja. E aí, um dia a Beth falou assim, poxa, mas vamos dar uma volta, chupar um pirulito, sei lá, tomar um sorvete. E eu, não, eu vou pro culto. Eu vou pro culto. Satanás está pensando que vai me roubar a bênção. Aí eu falei, vou me trocar, a Beth ficou bicuda pra lá, eu entrei pra dentro do banheiro, tomar meu banho de banho. Quando ele foi pro banheiro tomar banho, eu fui pro quarto orar. Olha só. Eu fui pro quarto orar. Eu falei, Deus, o Senhor é o meu pai, o meu patrão. E o Senhor também é patrão dele lá, fala com ele. E aí eu entrei para tomar banho e o Espírito Santo falou comigo. Falou, você não vai para a igreja hoje. Eu falei, está amarrado no nome de Jesus. Está pensando que eu vou para o culto? Ele disse, rapaz, não conhece minha voz não. E aí eu saí, não, vamos dar uma voltinha, tomar um pirulito aí, sei lá. E aí eu comecei a entender que há momentos que você vai ter que renunciar. O casamento, tem hora que eu vou ter que renunciar àqueles amigos. Tem hora que eu vou ter que renunciar a lugares. Gente, tinha vezes que eu tinha raiva na questão assim do pastorado. Eu falava, vamos sair. Ele chamava não sei quantos discípulos para ir com a gente no início. Meu Deus do céu, eu falava, eu quero ser só eu e você. E era difícil ele renunciar, sabe? Queria discipular, essa sede de ganhar alma, a sede de discipular os meninos. E às vezes eu chamava ele para sair, ele falava assim, vamos. Mas ele chamava mais uma turma para ir com ele. E é complicado, porque a gente, no primeiro momento, a gente não entende a necessidade disso. Porque a gente fala assim, não, eu casei, vou ficar preso. Entenda aqui uma coisa, deixa eu voltar lá para o fundamento. Você tomou uma decisão. Em nome de Jesus, não desista do seu casamento. Em nome de Jesus, exerça o perdão. Pastor, mas a pessoa do outro lado não ajuda. A pessoa do outro lado não entende. Então você vai ter que entrar em oração. Você vai ter que pedir sabedoria a Deus. Né? Você vai ter que entender que o casamento, ele às vezes vai ter que derrubar, colocou os tijolos errados. Derruba mesmo essa construção, se reinventa. Dá uma olhada para dentro. Teve hora que eu tive que renunciar coisas que eu gostava muito. Né? Eu sempre fui um cara que gostava de sair, não tem hora para voltar. Eu gosto muito de conversar, você já percebeu, né? Tem uns caras que eu não posso nem encontrar eles, se a gente conversa, nós nunca conseguimos terminar o assunto. Aí às vezes eu esqueci de voltar para casa. Chegava em casa, meu irmão, o bicho pegava. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por quê? Porque eu, como esposa, me preocupava. Ele esquecia de ligar, de mandar mensagem. Ele ia na conversa e eu já achava, foi assaltado, o carro virou. Mataram ele. Sequestraram aquela verdade. Uma beleza dessa no meio da rua. Eu achava que tinha acontecido alguma coisa. O risco de ser sequestrado é grande, né, irmão? Para colocar num circo de horrores, só se for. Gente, só eu que penso assim. Só eu que penso assim. Eu pensava nas piores tragédias. Mas então, essa é a pedra que também faz parte dessa construção. Renúncia. Meu irmão, você... satisfação, né? Você tem que renunciar. Não, porque aí já entra. Você vai ter que renunciar a lugares, coisas, né? Vai ter que renunciar. Às vezes renunciar ao futebol, mano. Ou entra em acordo, né? Você não precisa estar toda sexta-feira lá. Vai uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não. Por quê? Entende aqui comigo. Às vezes a gente não abre mão de algumas coisas porque a gente se acha no direito. E, poxa, a gente acaba defraudando ou roubando aquele momento da sua esposa, do seu cônjuge, do seu esposo. E você às vezes não entende quanto que isso é importante. Né? E essas coisas que vão construindo o amor, que vão construindo o casamento. Né? O amor não é um sentimento. O amor é um conjunto de decisões.
é um conjunto que vai construindo isso. Você me entende? Eu vi aí algumas pessoas aí que falaram lá da data, tem uns caras aí, a Carla, acho que é o Arrido, o Luan, eles estão aqui atrás dos bastidores, é o Luan e a Ju. Estão ali, nos ajudando aqui na produção. Você não quer, meu irmão, mas tem produção agora. Ó, deixa eu dizer uma coisa para você. Renunciar é fundamental. Renunciar é fundamental. Se você casou, você vai ter que renunciar àquela vida de solteiro que você tinha. Se você gosta de ser solteiro, cara, não casa. A casa da mamãe, né? Tem gente que briga com a esposa por causa da casa da mamãe. Você casou, agora é a sua família, a sua esposa, o seu marido, né? Então você tem que entender que vai haver essas renúncias. Você não precisa divorciar da mãe nem do pai. Sim. Tá bom? Você pode continuar tendo mãe e pai, você pode ir lá uma vez ou outra. Agora, quando isso começa a atrapalhar o teu casamento, cara, você tem que ter maturidade para colocar limites, em você mesmo até, né? Em você mesmo. Sim. Você fala, poxa, eu não vou me calçar aqui porque eu estou em construção. E às vezes você colocar uma perna fora do lugar, desalinhar, meu irmão, depois lá na frente vai dar problema. Os pedreiros sabem o que eu estou falando aí. Se você faz uma parede torta, aí pedreiro bom diz assim, nós tira no reboco, né? Nós tira na massa. Só que quando chega lá na frente, meu irmão, dá um problema terrível. Tem muita gente hoje que está sofrendo muito no casamento, está tendo muito problema, porque ele não renunciou lá atrás. Entendeu? Porque começou fazendo errado. Então, deixa eu só dar uma dica para você que está solteiro aí. Em nome de Jesus. Decisão de casamento é uma decisão, para nós cristãos, é uma decisão primeiro em oração, tá? Pô, pastor, eu não sou cristão, então serve isso aqui para você também. Conheça a pessoa. Tome uma decisão não pelo coração. Que é isso, pastor? Pela razão. Tá bom? Deixa eu te explicar. Quando eu tomo uma decisão pelo meu coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quando eu tomo pelo entendimento, por isso que nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós temos a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, meu irmão, toma decisões pela palavra. Enquadra ali, vê se aquilo ali é o que você imagina como esposa, você está enquadrado dentro da palavra. Tá bom? Casa com um cara preguiçoso, que não gosta de trabalhar, que não gosta de acordar cedo, filha, vai passar fome. Não é o diabo. Foi você que decidiu, foi você que assinou. Né? Casa com uma moça, meu Deus, preguiçosa, desajeitada, cebosa, me perdoe. Não é o diabo não, foi uma decisão errada que você tomou. Então, em nome de Jesus, você que ainda está solteiro, ainda pode escapar. Você ainda pode ter vitória, meu irmão. Mas, pastor, eu já tomei a decisão errada. Meu Deus, está mais difícil, mas ainda tem jeito. Vai para os pés do Senhor Jesus. Casque esse abacaxi com carinho. Meu irmão, vai orar a Deus e decida amar. Porque, escute aqui o que eu vou dizer, isso é muito sério. Você pode decidir não casar. Tá bom? Você pode decidir não casar. Mas depois que você casou, não tem como mais decidir não estar casado. Tá bom? Biblicamente falando, como pastor, isso é uma decisão muito séria. E você precisa entender isso. Casamento é uma construção. Então construa esse casamento com muito zelo. E tudo vai depender da decisão acertada que você fizer lá no começo. Se já fez uma decisão errada, fica mais difícil, mas nem sempre é aquele ditado que diz aí que pau que nasce torto morre torto. Pode ser que o carpinteiro entre e dê um jeito de aplanar esse negócio aí. Em nome de Jesus eu profetizo que haverá restauração no teu casamento, que haverá restauração na tua família, que haverá restauração no teu matrimônio. Em nome de Jesus. Vamos lá? Pastora, você colocou esse fundamento aqui, qual é? Voluntariedade. Ser voluntário. Porque muitas vezes a gente acha que as obrigações, por exemplo, a gente acaba dividindo a casa, acaba dividindo a questão de responsabilidades. A gente pega dentro do casamento e quer fatiar responsabilidades.
E na verdade, a casa não é de uma pessoa só, é dos dois, né? As responsabilidades não é de uma pessoa só, é dos dois. Então, muitas vezes, o que falta é a voluntariedade. Às vezes a gente fala assim, é obrigação delas ser assim, é obrigação dele ser assim. E às vezes você acaba fatiando o relacionamento, fatiando o casamento. E a voluntariedade é você ser voluntário. Por exemplo, né? Sempre criou um tipo de conversa de que a responsabilidade de cozinha é da mulher, né? A responsabilidade de educar é da mulher. Eu não discordo, mas muitas vezes a voluntariedade ajuda no casamento, né? Tem muito homem ainda que tem aquele padrão machista, que acha que a mulher, que é a responsabilidade dela é a cozinha. No caso sou eu. A responsabilidade dela é a cozinha, a responsabilidade dela é isso, mas você ser voluntário, em vez de ficar fatiando, ó, isso aqui é de fulano, isso aqui é de Beltrano, não. Ser voluntário. Vai ter dia que a sua esposa não vai ter condições físicas, às vezes emocionais, né? Para estar cumprindo com o seu dever, e você ter um ato voluntário já é um ato de amor, já é um ato de você demonstrar um carinho, de você fazer um carinho na pessoa, né? De você ir lá, fazer a comida, ou olhar a criança, né? Ou... Já está cochichando aqui, eu não sei o quê. Que Deus me guarde. Já teve momentos assim, de eu estar trabalhando e o meu esposo não. Mas a gente nunca fatiou isso dentro do casamento. O dinheiro é meu. Não. É nosso. Sempre teve um ato de voluntariedade. É nosso dinheiro. O dela Nós mais meu vamos do que o meu decidir. dela. Entendeu? Nós vamos decidir. Nunca teve esse negócio aqui dentro de casa. Eu que trabalhei, eu que trouxe o dinheiro. Não. Sempre teve um ato de voluntariedade. Não, nós vamos decidir juntos. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos administrar juntos. O ato de voluntariedade. Sem pegar e ficar fatiando, não. É minha obrigação, é sua obrigação isso. Cada um sabe dos seus deveres, né? Ninguém está falando para você fugir dos seus deveres, mas você ter uma leitura do casamento para ter um ato voluntário, sabe? Tem gente que até briga até por causa do perfume, né, amor? Tá acabando com o meu perfume! Eu uso todos que tiver aqui em casa. Ele pega o meu perfume, aí eu entendi essa questão do ato de voluntariedade. E quando isso acontece, eu até brinco, tá usando meu perfume e tal. Aí ele falou assim, o que é teu é meu. O que é meu é dela? Na verdade é isso, você não tem que fatiar. Parece que as pessoas pegam como se fosse uma pizza e fatiam. Isso aqui pertence a você, isso aqui pertence a mim. Esse dinheiro pertence a você, esse aqui... Não, o ato voluntário, sabe? De um ajudar o outro. De um ser parceiro do outro. Na verdade é a unidade, né, do casal, né? A unidade, a parceria, né? Porque casamento não é uma competição. Nós não estamos aqui para saber quem é melhor, quem é pior, né? A ideia é um ato de nós dois se doarmos, né, para construirmos esse milagre chamado casamento. Esse milagre chamado casamento. Compartilha aí. Eu sei que tem muitos casais que precisam ouvir o que a gente vai falar aqui agora, né? Um dos princípios lá do Éden, era o fato de que Adão e Eva estavam nus. Uau! Eu já até brinquei com isso algumas vezes nos encontros de casais, quando a gente tem oportunidade às vezes de falar, que imagina só, Deus plantou um jardim dentro do Éden, né? Éden quer dizer lugar de delícias, lugar de prazer. Aí Deus plantou o jardim e colocou lá um homem e uma mulher pelado. Me perdoa a expressão. É nu, é mais bonito nu, né? Mas Deus colocou lá dentro, lá. Pra quê, meu irmão? O casamento daquele casal, ele tinha um princípio. Qual era? Os dois estavam nus. Os dois estavam nus. E aí, eu acho que essa é a maior dificuldade, acho que, no casamento. Sim.
é se desnudar diante do seu cônjuge, né? Diante da sua esposa, diante do seu esposo. E o que é isso, pastor? Deixa eu explicar. Calma aí que nós vamos entrar na questão, você está pensando que eu ia falar, né? O desnudar, ou o ficar nu, é você abrir o coração para sua esposa. É você ser quem você é na íntegra. Você ser sincero. Você mostrar as suas debilidades, as suas fraquezas. Né? É você expor os seus sentimentos, as suas frustrações, os seus medos. Um dia desse eu estava falando para um casal, e eu estava explicando para um homem, na verdade, né? Ele veio falar um monte de coisa. Eu falei, meu irmão, você tem que entender que você é aquele que vai curar sua esposa. Entende? Eu sou o remédio da minha mulher. Eu acho um absurdo que o outro homem venha ministrar minha mulher. Está amarrado no nome de Jesus. Eu que vou ministrar ela. Eu que sou o sacerdote, eu que sou o homem, eu que tenho acesso à alma dela. E se a tua mulher não tem confiança para expor a alma dela diante de você, meu irmão, tem alguma coisa errada. Se o seu marido não tem condições ou não tem conseguido expor diante de você a sua nudez, tem alguma coisa errada. Entende? Uma das coisas mais poderosas para que o casamento ele vai se solidificando é você conseguir expor a sua nudez. A sua nudez emocional, a sua nudez, sabe, como pessoa. Às vezes você fala, poxa, eu estou com um problema. Né? Eu tenho dificuldade às vezes, mas a Beth percebe, como eu também percebo. Às vezes a gente, hoje mais, antes era muito mais difícil, né? Antes era muito mais difícil, porque tinha alguém lá com seus traumas, eu aqui com os meus traumas, e a gente decidia, velho, cada um com seus traumas, né? E Deus por todo mundo. Cada um por si, Deus por todos. Mas aí a gente percebeu que se expor ajuda muito. Cara, um dia eu tive uma conversa franca com a Beth. Nós estamos online aí, você tenha cuidado aí quem está ouvindo. Mas, né, hoje em dia, com o mundo que nós vivemos, não tenho nada que eu vou falar aqui que vai te escandalizar. Mas eu já tive conversa com a minha esposa e falei, meu amor, eu sou um pastor, eu sou um homem público, eu viajo, eu vou para lá, eu vou para cá. Então aqui em casa a gente é muito franco dentro do que diz a questão sexual. Fala, filha, já senta aqui e fala, filha, pelo amor de Deus, você não pode me deixar em situação em que eu me sinta tentado. Você não pode deixar eu em situação... Ai, que vergonha! Em situação em que eu me sinta, de alguma forma, vulnerável lá fora. Não é verdade? E às vezes tem um cara, o homem ele vai para pornografia, o cara vai para um monte de besteira, trai a mulher, porque às vezes o cara não tem coragem de sentar e ter uma conversa franca, sem ofender. Né, sem obrigar, porque também ninguém é obrigado a fazer nada. Quem está me entendendo aqui? Mesmo dentro do casamento eu preciso entender que existem as limitações da Elizabeth, existem as minhas limitações, né? Mas eu preciso me expor, não é verdade? Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Se defender? Não, gente, eu quero falar que mulher gosta de ser ouvida, mulher gosta daquela orelhão, né? Então, assim, o que eu percebo é que muitas vezes a dificuldade de uma mulher expor a sua nudez, muitas vezes é a crítica. Você mal deixou, a pessoa mal terminou de falar e você já vem com uma crítica pesada em cima. Naquela crítica a mulher vai se calar e vai fechar. Vai fechar os seus segredos, não vai querer se desnudar. E esse é o maior perigo que pode acontecer dentro do casamento. Porque se ela não tem um ouvido dentro de casa, ela vai procurar redes sociais. E aí onde o Ricardão pode entrar. Miserável. Aonde o amigo do serviço pode entrar, aonde alguém pode chamar a pessoa. Então a mulher ela gosta de ser ouvida, né? Ela gosta de ser ouvida. Mas não 3 horas da manhã, irmão. Eu sei que existe uma dificuldade do homem. Será que o problema só é meu? 3 horas da manhã a mulher decide falar. Eu sei que existe uma dificuldade do homem. Gente do ouvir. Do céu. Porque o homem... O Lô já concordou comigo ali atrás. O homem ele só presta atenção quando você levanta um assunto. E a mulher ela é diversificada. Ela levanta vários assuntos. E o homem fica com dificuldade de prestar atenção. É difícil. Mas
a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, a mulher também às vezes tem, devido a gente ter sido criado num sistema onde o homem era o conquistador, tal, a mulher também tem dificuldade de expor a sua fragilidade, né? Essa questão da sexualidade até mesmo, né? As suas debilidades nisso. Então, ficar nu diante do seu esposo também é expor o lado emocional. Já teve um momento, não sei se o meu esposo lembra, quando a gente iniciou o ministério, a gente morava longe. Aí a gente conseguiu ir um pouco mais perto da igreja. Rapaz, que tragédia! Porque os meninos não saíam da minha casa. Viu? E eu ia dormir sozinha, né? E aí eu vi o meu esposo ouvindo todo mundo e ele não tinha tempo para me ouvir. E aí quando ele entrava no quarto, o que acontecia, amor? A mãozinha vinha. Oi, estou aqui. E eu... Mas ele estava dormindo. Porque às vezes eu estava tão sentida porque eu queria... Porque não é só a questão do ato sexual. A mulher às vezes quer ser ouvida, né? Quer ouvir elogios, né? E aí foi passando uns dias e eu sentei com ele e conversei. Por quê? Porque eu tive uma visão. Eu via uma mulher de vermelho passando na frente do meu portão, né? E aí eu peguei e falei para ele, olha, a gente está colocando o nosso casamento em risco. Graças a Deus, entre nós sempre teve essa questão de se desnudar, né? Eu tive tentativa de abuso, então, para mim, dentro da área sexual, foi um pouco difícil vencer isso. E graças a Deus eu sempre abri para ele, sempre consegui abrir, olha, tenho dificuldade nessa área, tenho dificuldade em tal área. Então, eu louvo a Deus porque ele teve paciência de me ouvir e de construir o nosso casamento até aqui. Agora, hoje não, meu irmão. Hoje festa todo dia. Amém? Tem festa todo dia. Tem gente que fala assim, mas 4 crianças, como vocês conseguem? 4 crianças. A gente dá um jeito, meu irmão. Tem estratégia para tudo. Tem estratégia para tudo. Mas é muito importante, homem, você ouvir a sua esposa. Porque o ouvir a sua esposa vai fazer com que ela desnude seu coração, né? Que nem ele falou pra mim. Será que toda mulher aguentaria ouvir o que eu ouvi? Ele falou assim, olha, se você não me ajudar, eu vou ser tentado. Tem mulher que voaria em cima do cidadão com ciúmes. Você tá me traindo, você tá pensando em me trair. Entendeu? Em vez de você perceber que seu marido está se desnudando, você já agiria com a questão dos ciúmes. E não é isso. Se desnudar é você ouvir, entender a dificuldade do outro e resolver, tomar a decisão, que a gente volta lá para o fundamento, né? E tomar a decisão de um ajudar o outro, um suprir a necessidade do outro, diante daquilo que foi desnudado. Até porque a palavra de Deus diz que a mulher, ela é a adjuntora, né? Ela é a ajudadora do homem. Ela é aquela que tem a responsabilidade de manter o equilíbrio. De manter o equilíbrio. Meu irmão, tem até quem diga que nós somos o cabeça, mas a mulher é o pescoço. O que seria da cabeça ser o pescoço, meu irmão? Na verdade, essa parceria, né, esse ato de se desnudar não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas em nome de Jesus, você que tem essa dificuldade, você nunca vai superar essa dificuldade se você não começar. Entendeu? Porque a sociedade também imprimiu muito isso na gente, de que a gente tem que guardar segredo. Ah, isso é feio demais para você falar, mas é você pondo para fora. Uma certa feita o Espírito Santo falou para mim, quando a gente se desnuda, quando desnuda o coração, o diabo não tem mais como apontar sua vergonha. Sim. Ele não tem como apontar para você e dizer, você está pelado nessa área. Não, porque você já se desnudou. Tanto para o seu cônjuge quanto para Deus. Tem uma frase que o Luiz Hermínio fala que eu acho muito interessante, que ele fala assim, quem não confessa, não é o Luiz Hermínio, é o Hernani Santos. Quem não confessa a tentação vai confessar pecado. Então Sim. É melhor você confessar a tentação
do que um dia você ter que confessar que consumiu o ato, que traiu. Apesar que a Bíblia fala que se você pensar, você já adulterou com aquela mulher. Mas aí tem a questão do pecado para a morte, o pecado que não é para a morte. Né? O ato de você consumar gera morte. Sim. O ato em que você foi tentado, mas no ato que você confessa, você alcança a misericórdia. Sim. Uma coisa também que é legal, que eu queria falar aqui em casa a gente só usa o Facebook. E esse dia nós tivemos uma experiência aqui, né? Era que hora? Acho que era 3 horas da manhã, gente. A gente começou a fazer live e começou a vir muita solicitação. E aí veio uma pancada de solicitação. E a gente não consegue, porque às vezes tem 5 mil. Já fechou ali os 5 mil. Aí eu falei, vou dar uma gerenciada, tirar umas pessoas que eu não conheço, que eu nunca nem vi na vida, e vou aceitar algumas pessoas aqui. E aí aceitei todo mundo. Daqui a pouco, uma moça me chamou. Oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Eu falei, deve ser alguma irmã aqui da live. Aí começou. Você é casado? Só que, do mesmo jeito que abre o Message, já fica a dica. Da mesma forma que abre o Message no meu celular, vem pro meu! abre na Beth também. A Beth já do lado disse, e aí? Conversinha essa daí? Eu falei, não sei. Aí imagina a minha situação, irmãos, eu não sei. Falei, tá, me chamou aqui. Aí ela falou, e aí? Fale pra ele que você é pastor e casado. Eu falei, sou pastor e casado. Aí ela, o que tem de bom aí? Falei, 3 horas da manhã, o que tem de bom? Falei, filho, já sei o que eu vou fazer. Fui lá e bloqueei. Mas deixa eu dizer pra você uma coisa. Pô, pastor, qual é a situação, meu irmão? Você casou, existem coisas que não podem ser privativas. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Tem celular. Mano, tem marido que a senha do celular dele parece a senha da NASA. O que você tá escondendo aí? Mano, em nome de Jesus, cara, você precisa entender que não pode existir esse tipo de coisa. Minha esposa tem que ter essa, até sabe por quê? Porque vai que no momento desse eu estou sendo tentado. Minha esposa é minha guardiã. Vai que no momento desse ela está sendo tentada. Eu sou o guardião dela. E aí a gente precisa sentar, porque nenhum de nós está livre de que isso aconteça. Você entende o que eu estou dizendo? Às vezes não é um mau caratismo do seu esposo, né? Ou não é um mau caratismo da sua esposa. Mas já ouviu falar que a ocasião faz o ladrão? Às vezes faz. Às vezes faz. Às vezes não teve uma situação dentro de casa, está tendo problema, e aí você simplesmente tem, né, um privativo. Meu irmão, casou, não tem mais nada privado não, filho. Nem o banheiro seu é mais privado. Não. Né? Nem o banheiro, né, amor? Senhor, Cristo tem tem hora que é horrível mesmo. Que cena do meu Deus. Terrível, terrível, terrível. Tudo isso é terrível. Isso é para matar. Acabar com qualquer casamento. Sangue de Cristo. Mas entenda. Então, em nome de Jesus, você precisa entender isso. Poxa, se nós estamos no casamento, se eu decidir casar, por quando eu decidi casar com a Beth, eu tive que abrir mão de todas as outras possibilidades, cara. Quando ela casou comigo, ela teve que abrir mão de todas as outras possibilidades. Então nós precisamos entender que a fidelidade do casamento, para que ela seja preservada, começa nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Amém, queridos? Para nós encerrar, não sei se você gostou aí, espero que em nome de Jesus tenha sido de edificação para a tua vida. Nós vamos tentar jogar isso lá no nosso canal de YouTube, Fataf. Se inscreva, acione o sininho, dá um like e deixa um comentário, tá bom? Lá no nosso canal da Fataf. E se você quer uma segunda live, manifesta aí com emoji. Segunda live! Faz o dedinho assim do emoji. Compartilha aí para que muitos casais sejam abençoados. Só vamos terminar aqui dizendo sobre a questão da cobertura. Nós falamos do fundamento, nós falamos da construção e queremos terminar falando da cobertura. O teu casamento precisa de uma cobertura. O que é isso, pastor? Uma construção, né? Então, no teu telhado não tem cobertura. E eu acho que a cobertura do casamento é o Senhor Jesus. É a palavra de Deus. Você precisa estar protegido pela palavra de Deus.
Entendeu? A cobertura é aquilo que nos protege do quê? Do tempo, dos ataques, que guarda a nossa intimidade. Sim. Tá bom? Porque a intimidade exposta é pornografia. Tá bom? Tem casal que às vezes vende uma coisa lá fora e aqui dentro está tudo arrebentado. Então você precisa ter uma cobertura. Se cobrir através do que, pastor? Da palavra. De ter Jesus como Senhor do seu casamento. De ter Jesus como Senhor da tua casa. Amém? Você precisa ter o Senhor Jesus como Senhor da tua casa. E a palavra de Deus deve e precisa ser. Deve e precisa ser a tua conselheira nessa construção. Jesus e a palavra são a mesma pessoa, não é isso? Jesus e a palavra. 1 João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e pelo verbo todas as coisas foram feitas, sem a qual nada que foi feito se fez. Ou seja, no princípio era o Logos era Deus. O Logos estava com Deus, pelo Logos todas as coisas foram feitas, sem a qual nada do que foi feito se fez. No princípio era a ideia, e a ideia era Deus. E a ideia se fez homem. Aleluia. E pela ideia todas as coisas foram feitas, sem a qual nada do que foi feito se fez. Então, às vezes eu vejo pessoas correndo atrás de pedirem conselho para quem já arrebentou milhares de casamentos. Tem uma vida toda destruída, não tem base nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Não tem modelo, né? Não tem modelo. Pastor, aonde que eu vou buscar conselho? Aonde eu vou buscar sabedoria para construir meu casamento? Na palavra de Deus. A cobertura de um casamento bem sucedido é a palavra de Deus. É o Senhor Jesus. Que Ele seja a cobertura do teu casamento. Que Ele possa te orientar. Às vezes é muito difícil suportar algumas coisas. E às vezes a gente está enlouquecido e quer tomar uma atitude que a gente não tem nem dimensão do que ela vai desencadear. Mas quando nós vamos para a palavra, meu Deus, a palavra de Deus é o maior fundamento que a gente pode ter. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ajuda. A Bíblia diz que ela é lâmpada e luz para o meu caminho. Amém, queridos? Nós queremos orar por você agora. Queremos orar por você. Orar por você. Você que está aí passando por uma crise no seu casamento. Você que está passando por dificuldades no seu relacionamento. Nós queremos orar por você, minha irmã, meu irmão, que está nessa construção como nós. Amém? Nós vamos dar as mãos aqui. Se você estiver aí assistindo com o seu cônjuge, né, dê as mãos para ele. Nós cremos que o mesmo Espírito que está aqui, ele vai tocar em você aí. E eu espero em nome de Jesus que essa ministração alcance o teu coração e a tua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, nós queremos em nome de Jesus abençoar todos os casais que nos ouvem, todos os casais, ó Pai, que foram alcançados por esta live. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito destruidor de lares. Nós repreendemos, ó Pai querido, toda a ação do diabo contra esta casa, contra esta família e contra este lar. Pai, pedimos, ó Deus, que o derramamento de conhecimento, que o derramamento de sabedoria, de entendimento venha sobre a vida deste casal, que eles possam se posicionar em Deus para viver tudo quanto o Senhor tem para a vida deles. Pai, nós abençoamos cada casa, cada casal, cada família. Ajuda-nos, ó Deus, a construir, ó Pai querido, este casamento. Ajuda-os em cada dia e a cada momento, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos e em nome de Jesus já te agradecemos. Restaura, Deus, a casa desta mulher, que agora nos ouve chorando. Restaura o casamento deste homem. Restaura, Pai, esse casamento. Nós te pedimos em nome de Jesus que vidas agora sejam tocadas pelo Senhor. Que vidas agora sejam tocadas pelo Senhor. Que casamentos agora sejam restaurados. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se despede, meu amor. Muito obrigado pela presença de vocês, foi uma bênção. Eu quero falar com meu esposo, dá um beijinho aqui. Peguei ele. Deus abençoe, queridos. Eu sabia que até o final dessa live eu ia roubar um beijo. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Fique com Deus. Amanhã tem live do nosso ministério, nosso culto online. Às 18 horas,
Nós vamos estar aqui online. Eu tenho certeza que Deus tem uma bênção para a tua vida. Me ajuda aí, entra no nosso canal Fatafi, lá no YouTube, Fatafi. Entra lá, se inscreve, aciona o sininho, dá o like e faz um comentário. Nos ajuda, nós precisamos chegar aos 1000. Me ajuda aí, em nome de Jesus, Deus te abençoe. Quero fazer um comentário antes de encerrar. Esposo, você tá lindo. Tu também tá lindo. Deus te abençoe. Paz.